Enquanto estivermos dando poder para formas ou depositando confiança em qualquer coisa da cena externa, estamos semeando na carne. Estamos semeando na carne se tememos qualquer coisa no mundo externo da forma, seja pensamento ou coisa. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda sobre esses assuntos, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de iluminação espiritual ou despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, eu vou ler a pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Inclusive, esse é um dos benefícios para quem é membro aqui do canal. Ter direito a prioridade nas respostas, ter acesso a vídeos exclusivos. Para se tornar membro e ajudar o canal, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. Assim, você recebe benefícios exclusivos, além de fortalecer o canal. A pergunta desse membro, mestre, é a seguinte. Você fala que é possível viver sem sofrimento. Mas não entendo. O que é o sofrimento? Você fala que é possível viver sem sofrimento. E termina perguntando: o que é o sofrimento? Veja, essa é a questão. Mas será que, de fato, a questão é essa? O que é o sofrimento? Ou a questão básica é: quem é você? Por que está presente o sofrimento? Essa é a pergunta. O sofrimento está presente porque você, como alguém, está presente. Não há esse alguém que você está assumindo ser. A existência desse alguém é a existência do sofrimento. Portanto, compreender o que é o sofrimento requer a compreensão de quem nós somos. Porque é aquilo que nós somos na ideia de ser alguém que alimenta a condição de sofrimento. Na sua pergunta, você diz, abre aspas, você diz que é possível viver sem sofrimento. Fecha aspas. Sim, de fato é possível viver sem sofrimento. Porque você, em seu natural estado de ser, é um com a vida, é um com a verdade, é um com Deus. Como não há uma separação, nós não temos a presença do conflito, do problema, do sofrimento. O nosso grande desafio na vida consiste em compreender a vida, o que requer a compreensão de nós mesmos. Se autoconhecer é conhecer a verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre você. Quando é que o sofrimento está presente? O sofrimento está presente quando o sentido de alguém que se separa da vida se mostra presente, olhando para a vida como alguém de fora. Nesta separação entre você e a vida, entre a vida como ela acontece e você, como você imagina ser alguém, é que temos a presença nesta divisão, a existência da contradição, da violência, do medo.
da contrariedade, da raiva, das frustrações, decepções, da ansiedade, da depressão. Essa é a presença do sofrimento. O sofrimento está presente em nós, nesse modelo psicológico de identidade psíquica, que é a pessoa, que é o eu. A verdade sobre você, que é a verdade sobre Deus, é aquilo que está além do eu, além da pessoa, além desse modelo psicológico de ser alguém, e, portanto, além do sofrimento. Quando é que você está sofrendo? Não é quando a pessoa que você é está em conflito? Em conflito com o que acontece? Em conflito com o outro? Em conflito consigo mesmo? Isso não ocorre nesse modelo psicológico? Não é no modelo da mente? Não é a presença da mente, a presença do sofrimento? Mas há uma separação entre o sofrimento na mente e a mente? Ou a presença da mente é a presença do sofrimento? Percebem? Não existe uma separação entre você sofrendo e o sofrimento. Quando o sofrimento está presente, você é aquele que sofre. Você é parte desse sofrimento quando o sofrimento está presente. Portanto, não há uma separação entre você e o sofrimento. Quando o sentido do eu está presente, quando o sofrimento está presente. Podemos ir além do sofrimento? A resposta é sim. Compreendendo que elemento é esse presente no sofrimento? A resposta é sim. Compreendendo que não há uma separação entre o sofrimento e esse que sofre? A resposta é sim. Compreendendo que a presença do sofrimento é a presença do eu, é a presença do ego. A vida real é a vida de ser. Não é a vida de vir a ser, de se tornar, de alcançar, de obter, de realizar alguma coisa do lado de fora. Mas a vida real é ser. Não existe esse do lado de fora em ser, porque ser é a própria vida. E nela não há sofrimento. Apenas na vida particular do eu, do ego, da pessoa, está presente o sofrimento. Nós, como seres humanos, estamos vivendo em sofrimento, porque estamos vivendo como pessoas no mundo. Repare que aqui estamos diante de algo muito desafiador, que consiste na compreensão de que não existem pessoas no mundo. Apenas a imagem que o pensamento está estabelecendo sobre quem você é. Isso é a presença da pessoa. Portanto, como seres humanos, nós estamos vivendo uma vida pessoal. Cada um de nós. Mas esse é um modelo de condicionamento de consciência humana, de consciência egóica. A presença do eu é essa consciência. Esta é a presença da pessoa. Aquilo que chamamos de consciência individual, consciência pessoal,
minha consciência. Isso é apenas a presença do pensamento projetando uma identidade que se separa e usa o pronome eu, e que diz ter ciência simplesmente porque o pensamento está presente. Observe que o que nós chamamos de consciência, minha consciência, é a memória presente. Você não diz ter consciência sem a memória. E a memória é simplesmente a presença do pensamento. Do que é que você tem consciência? Observe, não é do que você se lembra. Como você pode ter consciência do que não se lembra? Portanto, o que você chama de consciência, acompanhe com calma isso, é a presença da memória, da lembrança, da recordação de algo, da recordação de alguém. O que é basicamente pensamento. Descobrir a verdade sobre si mesmo. Descobrir a verdade sobre a vida. É ir além da ilusão da pessoa, deste eu, deste mim, para a constatação daquilo que aqui está presente, além da consciência individual, particular e pessoal deste mim. Sim, é uma realidade presente. No entanto, é uma realidade fora desta consciência. É algo além da consciência, como nós conhecemos. Essa realidade presente é aquilo que alguns seres realizados chamam de real consciência ou divina consciência. Aquilo que está além da consciência pessoal, da consciência mental, da consciência da pessoa. Portanto, o verdadeiro contato com a vida é o fluir, é o acontecer do momento, sem o sofrimento, sem a ilusão. É o seu natural estado de ser, é o seu natural estado divino. Portanto, sim, continuamos afirmando isso. Você pode viver sem sofrimento. Mas isso requer que você compreenda a verdade sobre si mesmo. E que solte, e que abandone, e que abra mão desta ilusória identidade, desta ilusória consciência, desta consciência pessoal. Assim, o contato com Deus é a revelação deste momento, sem o eu. Investigar a natureza do medo, da contradição, da violência, da inveja, do ciúme, dos apegos, dos desejos, de todas as formas de medo, consiste em compreender a verdade sobre esse eu, sobre esse mim. Isso é o fim para o sofrimento, porque é o fim desse que sofre. Quando temos o fim do sofrimento, temos o fim deste que sofre. Aqui a vida como acontece, do jeito que ela é, sem qualquer ideia de como ela deveria ser, ou poderia ter sido, é a vida sem ilusão, sem a condição de uma consciência pessoal, sem a presença
da desordem, do conflito e, portanto, do sofrimento. Mas enquanto continuarmos vivendo a ideia de ser alguém, e essa for a vida que nós conhecemos, o sofrimento estará presente. Porque esse sentido ilusório de ser alguém permanecerá, se projetando psicologicamente a partir do pensamento no que deveria ser, no que poderia ter sido, em como seriam as coisas. Ou seja, estamos diante de uma condição psíquica de imaginação, onde existe esse que observa se separando da vida, como ela acontece. Então, há uma separação. Essa separação, ela é imaginária. Esse elemento que está imaginando está projetando uma visão de mundo pessoal, particular, onde esse observador está vendo da forma dele, da maneira dele. Ou seja, esse observador está vendo como ele deseja, ou como ele espera, ou como ele busca. Assim, a presença da ilusão é a presença daquele que sofre, que é o observador, que é o pensador, que é o eu. Descobrir a realidade do momento sem alguém neste instante é a ciência da sabedoria, é a ciência do amor, é a ciência de Deus. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, eu quero deixar outro recado. Para você que assiste o canal e faz sentido esses conteúdos, existe também uma forma de fortalecer o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica aqui no link da loja no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, a pergunta desse membro é: quando o corpo morre, o que realmente acontece? O que é a morte? Nesta sua pergunta, a ideia de alguém morrendo. Veja, você carrega a ideia de alguém que irá morrer porque o corpo morreu. Você pergunta o que acontece após a morte. Eu lhe pergunto, a morte de quem? Você tem a ideia de ser alguém presente no corpo, de alguém presente que irá morrer. Há uma ilusão aqui, a ilusão do modelo comum do pensamento em cada um de nós. De que esse que tem pensamentos é o pensador dos pensamentos. Esse que tem o corpo é o dono do corpo. Isso é uma ilusão. O que temos presente é a vida. Essa ideia de alguém vivo e alguém que morreu e alguém que sobreviveu à morte está dentro do modelo do pensamento. Mas o que é o pensamento? A compreensão do mistério da morte está na revelação da ciência da verdade sobre a vida. A não ser que tenhamos a real ciência do que é a vida, tudo que criarmos na imaginação acerca da morte ou do pós-morte é algo que estará ainda dentro do modelo do pensamento. As pessoas têm feito isso
elas falam da morte e do pós-morte e criam um mundo a partir do pensamento como resposta para estas questões. Assim, estamos dentro ainda de um velho modelo, que é o modelo da ilusão de alguém no pós-morte. Se queremos de fato a verdade do mistério da morte, temos que ir além da mente, ou continuaremos no sonho da vida, no sonho de ter morrido e no sonho do pós-morte. Nós precisamos descobrir a vida sem o passado, sem a continuidade do pensamento psicológico. Então ficará claro que a vida é real. Nela não existe tal coisa como a morte, quando a ilusão não está mais presente. Quando a ignorância, que é esse velho modelo de pensamento que nós temos, de condicionamento político, filosófico e principalmente religioso, não está mais presente. Assim, quando você pergunta o que é a morte, descubra o que é a vida. Descubra o que é a morte morrendo psicologicamente para os seus desejos, medos, apegos, para a velha ideia de alguém presente que tem um corpo, que tem bens, que tem uma vida pessoal. Quando morremos para isso, quando essa ilusão termina, descobrimos a beleza desse encontro com o mistério da morte. Ninguém pode lhe dar uma resposta real do que é a morte, a não ser que você vivencie isso, que você compreenda diretamente o que é morrer para este eu, para este ego. Porque esta é a única morte que revela o mistério da vida, que revela o mistério do que é morrer. Tudo aquilo que as pessoas estão falando sobre vida ou morte ou pós-morte, a partir dos critérios do pensamento e daquilo que o pensamento tem visto ou está vendo, ainda está dentro de um sonho de vida, de um sonho de continuidade, ainda do eu, ainda do ego. O real contato com a compreensão da morte consiste no fim da ilusão do eu. Então, a verdade da vida, a verdade de Deus se revela. Essa é a resposta para o mistério da vida, para o mistério da morte. Quando temos um real contato com esta arte de ser, que a meditação revela, temos aqui o encontro com a vida, temos aqui o encontro com Deus. Isso ocorre quando esse eu não está, quando esta pessoa não está mais presente. Isso requer uma autodescoberta, uma autorrevelação, uma direta compreensão de si mesmo. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer a presença da meditação. Quando a meditação está presente, o seu encontro, momento a momento, é com a morte. O seu encontro, momento a momento, é com a vida. E para você que faz sentido esses vídeos e que realmente deseja viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona.
Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar todas essas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, nessa atmosfera do mestre, a gente pega uma carona nesse campo de presença. E pegando essa carona, nós temos uma facilitação incrível para vermos realmente, compreendermos esses assuntos, entrarmos no estado de meditação, silenciarmos nossas mentes. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.